Então, os elementos que vão formar a cultura é as crenças. Bom, o pai disse que não adianta, essa história de investir em agricultura não dá. Todo mundo que investiu em agricultura aí, que se atracar, não tinha experiência de atracar, quebrou. Então, eu não invisto em agricultura. Eu vou botar alguém para plantar para mim. Eu não tenho experiência, então, né, vou fazer dessa forma. Isso é uma crença. Eu sou da família, usando o exemplo de uma fala, o meu pai fazia assim e eu vou seguir fazendo assim. Então, isso é uma crença, né? Ou outra, não dá para confiar em funcionário. Podendo, eles vão te enrabar. Então, também é uma mentalidade. São crenças. Valores, né? Valores é assim, tem uma fazenda. Qual é o valor da fazenda? Chega numa fazenda, o valor é tal. Não que sejam antagônicos, nós vamos só dar um exemplo para ficar didático. Eu estou preocupado que o meu mata-burro e a minha cerca esteja pintadinha e intacta. Mas eu não recorro 100% dos potreiros da fazenda para identificar a ordem de prioridade para trabalhar com o carrapato. Eu estou sinalizando o que para o funcionário? A prioridade é a estética na volta da fazenda ou a produção? A primeira coisa que o senhor tem que cuidar é o carrapato. O que vai pagar o seu salário é o carrapato. Cerca, dá uma tapeadinha, eu vou trazer um aramador aqui e aí depois a gente vê. Mas o carrapato é o que vai fazer a gente engordar o gado e pagar seu salário. Entendi. Então, primeiro eu tenho que cuidar do carrapato. São comunicações que a gente faz durante a fazenda e o proprietário faz, que ele sinaliza. E eu brinco, e não assim, mas são coisas assim, o funcionário, o colaborador, a hora do chimarrão e dias de chuva, que eles mais têm é tempo para pensar. Então eles também estão nos estudando como chegar. Se eu já peguei o seu jeito, já peguei o seu sistema, já peguei a volta, já sei como falar com o senhor. Aquele senhor, o funcionário tal, eu já entendi, não pode falar tal coisa. Então, eles vão estudando, vão tendo, eles têm tempo disponível para maquinar e muitas vezes, se querem ser tanto bem como mal intencionados, eles estão na interpretação. Bom, falamos de crença, falamos de valores e falamos agora de costumes. O que é um costume? Costume são atitudes que vão fortalecer os valores e as crenças. A gente costuma se reunir uma vez por mês, depois da visita, e conversar sobre o que andou bem e o que não andou. Chega lá o proprietário e só nos puteia. Diz que a gente só está fazendo cagada. Então tu também está comunicando a forma que o respeito e o trato que tu tem com o funcionário. Bom, a gente nunca se reúne para comer uma carninha e tal. Ele não está investindo nessa relação. Ritos são atividades que integram uma rotina. Aquilo que é necessário para que a empresa funcione. Os ritos, eu falei do rito, qual é? Uma visita mensal, tudo que é feito, colocado no fim do dia no WhatsApp, né? Para poder ter o histórico de dados, no momento que está fazendo a visita mensal, já no WhatsApp ele bota o sistema de busca e já vai pesquisando. Esse galo está com carrapato. Mas tem 10 vacas com carrapato e 30 não. Essas 10 o cara passou, saiu de um potreiro para o outro, ele não banhou. Tinha que ter emparelhado o manejo. Então está aqui. Porque também é importante diagnosticar o problema para não ficar, senão fica muita conversa pouco objetiva. Cerimônias, né? Cerimônias são encontros de um grupo, uma festa de fim de ano, por exemplo, que uma avaliação de desempenho dos funcionários são questões que elementos determinam a cultura. E por último, a rádio peão, né? E esse é a forma que, como tem uma fazenda difundida negativamente, que ninguém quer trabalhar lá, também tem fazendas que tem muita gente querendo entrar. E falar de cultura foi exatamente para isso. Se perguntem por que tem fazendas que têm uma baixa rotatividade, funcionários há muito tempo e vibrando com o negócio no qual estão, e outras fazendas que não conseguem ter gente. São por esses assuntos que nós falamos. É o trato, o que falou cumpriu, evolução
ter a noção palpável do resultado, ou seja, a venda de um gado gordo, ele conversa com o frigorífico. Ao chegar o caminhoneiro do frigorífico, diz: o caminhoneiro fala para ele: esses bichos aí estão lhe pagando uns 15 centavos a mais. Tão bom os bois que o senhor está cuidando. Aí segue assim: nossa, Pedro, lá foi o fulano de tal, lá me disse que os nossos bois estão pagando mais, porque rende mais. E por que então? Porque o senhor cuida, o senhor se dedica. Tá. Envolver a família, poder fazer, citar a família junto, mais ainda a esposa e os filhos vão entender aquilo como uma parte do negócio. A gente sabe que dependendo do tamanho da fazenda, não é fácil ter uma família dentro da fazenda. Mas quando se consegue ter a família dentro, essa fazenda em Manuel Viana, por exemplo, vou dizer para vocês um exemplo prático. O nosso avô comprou em 1960 10 quadras, são 870 hectares. Hoje, ela tem 4.100 hectares. Foi se expandindo. O primeiro capataz tem 87 anos, que é seu Carlos. Seu Carlos, no aniversário de 70 anos do nosso pai, que foi bem em 2021, a gente fez lá na fazenda, e ele contou as histórias do vô. Bom, o sobrinho do seu Carlos, seu Flávio, trabalhou lá na propriedade. O filho do seu Carlos, o Nenê, é nosso capataz há 29 anos. O Lucas, que é técnico agrícola e filho do Nenê, é o nosso sócio, que vai ser o provável capataz. E o Heitor, que tem 8 anos, que é o neto do Nenê, eu chego para pegar a agenda no início do mês, que aí o Lucas tem a fazenda tem 4 postos, né? Tem o casco principal da fazenda, tem um galpão de insumos e depois a granja e mais um campo arrendado. O Lucas mora onde fica o galpão de insumos e eu paro na fazenda, dá uns 4 quilômetros. Vou de manhã, chego lá, está o Heitor com a agendinha para me entregar aqui, para eu fazer a volta do mês. Então, isso, assim, está disseminado, e a gente buscou fazer isso. Não, isso começou com o nosso avô. Meus tios mantiveram e ajustaram algumas coisas. No caso, por exemplo, uma coisa básica, meu avô deixava o pessoal criar gado ali na área. Meus tios já não, mas aí tiraram a questão da criação do gado e melhoraram a remuneração. Ficou tudo certo, né? Então, a relação com o funcionário e o porquê que fazendas têm baixa rotatividade e resultado constante, ela passa por essa base, passa por esse trato. Agora, falando de teoria, vamos para a prática. Só que antes vamos se lembrar do que a gente está falando, como é que foi cada um desses 5 anos que vai ser apresentado o resultado. Né? Porque a explicação justificativa para o mau resultado tem sempre. E essa realidade todas as fazendas do estado passaram. Antes de apresentar os resultados de 2019 a 2023, vamos lembrar o que aconteceu em cada ano. Obrigado. 2019, um ano antes da pandemia, começa de forma mais acentuada a baixar o pessoal da região do Planalto para a área de soja. Soja valendo, começa a ter oferta, a procura de área. Pecuária em ciclo de baixa. Bom, o negócio de gado não está dando, ou alguns decidiram arrendar tudo, entregar, outros não. Isso é cíclico. Fico com uma parte, com a outra, porque vai ter uma hora que vai virar esse jogo. 2020, Covid. Abril de 2020, nós com o cliente tinha decidido migrar, apresentamos um projeto, ele tinha decidido terminar com a cabanha e estoura a pandemia. Eles tudo lá na fazenda, encerrado, eu no escritório. E aí, Pedro, agora com essa pandemia, vamos seguir o remate, não sei o quê. O que eu vou saber, né? Bola de cristal não tem, vou saber se é para seguir remate, né? Estuda para lá, estuda para cá. Falei com o pessoal da USP também em São Paulo, uns amigos que tinham mercado e tal. Claro que ninguém sabia o que ia acontecer. E aí daí peguei informação, sigo, fui estudando, informações positivas em relação a preço, que a gente pode fazer remate, são essas. Informação que pode dar errado são essas. Vamos atracar? Vamos, porque o maior ganho que nós vamos ter é a mudança do sistema. É terminar com a cabanha e entrar com o modelo de negócio integrado com a soja,
diminuir o custo de maquinário e o parceiro vai plantar. O ganho é de sistema. Então, parte do que o Paulo falou. Uma outra mensagem para vocês. A tecnologia não se analisa de forma isolada. Ela se analisa sobre ótica de sistema. Um confinamento de forma isolada ele não se paga. Um confinamento para eu poder vender 30% mais animais, ou seja, colocar os animais que não sairiam na pastagem, e eu vou colocar no confinamento, isso vai representar 30% mais de venda, está me impactando o sistema. Vai me permitir aumentar em 1.000 ventres o acasalamento, porque eu vou sequestrar algumas novilhas para botar no confinamento, pode ser que se pague. Mas eu ter uma unidade isolada de confinamento, vocês podem andar quanto quiserem. Quantos confinamentos desses fecharam só com confinamento? Um frigorífico tem confinamento, por quê? Porque o negócio dele não é somente, no momento que diminui a oferta, ele ter a disponibilidade do produto dele. Então, a tecnologia ela se paga sempre no sistema. Um arrendamento, por exemplo, qual é o arrendamento da região? 3.500, 5.000 quilos, quadra ano. Bom, dependendo do negócio, não vale a pena. Mas, neste ano aqui, por isso que tudo é ciclo, neste ano, essa mesma fazenda que nós fizemos a análise, seguiu o leilão, e graças a Deus seguimos, faturamos 40% mais, mas não é porque o Pedro tinha bola de cristal. Nós analisamos a decisão de sistema, e aí passou um bom ciclo de soja, e hoje essa mesma fazenda, em função das experiências que teve com o parceiro, ela está valendo o quê? Sair, não renovar, um parceiro saiu, o outro está por sair, não voltar com o novo parceiro. Intensificar a pecuária. Parte do que o seu Reis comentou que está ventilando. Isso que os valores de andamento do seu Reis são muito maiores que na região onde essa fazenda atua. Porque essa fazenda trabalhava com meio ano 7 sacos de soja por hectare. Então, a análise do resultado deve ser constantemente. E a soja está no momento de ciclo de baixa. Alguns dizem que 2026 vai voltar a melhorar. Conversamos com grandes empresas de insumos, e temos clientes que trabalham nessas empresas, eles disseram, 2026 pode ser que volte o mundo da soja. Tomara que volte. Mas hoje, muitos negócios integrados com a soja, dependendo do nível de incomodação que está dando com o parceiro, está se avaliando, eu quero ter controle de tudo, faço uma pecuária aí um pouco mais intensiva, e eu garanto esse resultado. Hoje não é difícil. Mas, em 2020, chegou a arrendar 560 hectares para soja e arrendar uma fazenda do lado, mais 400, e nessa operação quanto que ganhava? 80%. Arrenda o teu campo para soja e arrenda do lado para pecuária. Hoje acontece? Não é assim. E o negócio é assim, o negócio é dinâmico, não existe receita de bolo. Tem que estar sempre avaliando. E a cultura também ela é dinâmica. Hoje a pressão que uma fazenda tem para bem-estar de funcionário, bem-estar animal, para ter uma boa moradia para o pessoal. Isso é fundamental, eram pressões que lá na década de 80 não se tinha, e que no Paraguai ainda não se tem. E que na Argentina, Machu Picchu, mais ou menos. Bom, então, ao longo dos anos, teve o Covid 2020 e 2021. Aproveita que a soja está num boom, soja preço alto. Segundo semestre de 2021, vai se comprar um pulverizador que custava 100 mil, 200 mil. Os ferros foram lá para cima. Aí uma boa notícia pelo menos, os chineses resolvem comer carne. Param de comer morcego, resolvem comer carne. Aí o que acontece? Melhora. Marfrig começa a gostar de comprar carne, a vaca do seu Reis, que é o que todo mundo gosta, é fantástica essa sacada de carne branca. A dona de casa não gosta de gordura, a dona de casa gosta de carne magra, por que purifica carne gorda? Aí, bom, os chinesinhos vão fazendo conta, né? Vão fazendo conta. E aí começa, e hoje eles, aumentou 3 milhões de cabeças por mês o abate. Que bom, estamos escoando, que bom. Mas o preço da China não é mais o mesmo. Hoje o que está dando uma certa segurança para o nosso negócio é o ciclo pecuário americano, que vem 2 anos com abate alto de fêmea, não está conseguindo botar carne no seu mercado, está comprando, aumentou agora no último trimestre mais de 30% de compra de carne brasileira, carne in natura, não mais a carne só para levar para o soldado para a guerra, carne processada.
Então, aí está melhorando. Esses momentos são que a gente precisa analisar tudo isso. Eu fiz de propósito de botar todas essas questões para mostrar que não é uma informação que determina o negócio. A soja subiu. Ficou interessante arrendar na área para a soja e arrendar para o cultivo. Hoje isso vale a pena? Talvez não. O setor de insumos e indústria se beneficia. A soja está subindo, vamos aumentar os preços fertilizantes. Então, cuidado nesses investimentos. Fazer investimento no momento de alta, dificilmente ele se paga ao longo dos anos. 2022, começamos a ter o presente da parte climática. Começamos a ter a seca. Né? A primeira ainda deu uma chuvinha na primavera e a segunda veio para rachar. Aí é para ver. O cara fica bom em achar vertente, achar essas coisas para poder fazer uns pocinhos para o gado tomar água, porque era ferro. E o gado de São Borja, como o senhor Reis falou, o gado tinha que parar de comer grama e comer árvore, né? Você deixar de ser ruminante e virar motosserra, né? É do único jeito. Coisa feia, coisa brava. Mas tudo passa, depois viemos, no fim dessa última seca, tivemos um outono fantástico, né? A partir de fim de fevereiro de 2023, início de os campos rapados, então não precisa nem gastar com glifosato, com dessecante, semiose vem a lanço, lugar que o cara nunca fazia pastagem, pode fazer. E aí entrou no inverno que está se refletindo hoje, nas novilhas e nos terneiros. Esse ano se refletiu na prenhez do ano passado. Em 2023, né, foi o que eu falei agora, só que aconteceu o ano passado, foi uma armadilha, um talagaço velho sem tamanho. A baixa do preço do gado, né, do primeiro para o segundo semestre, baixou 40%. Então, se não se fez a leitura do mercado de que está baixando dentro do segundo semestre, tem que corrigir. Se nessa fazenda eu vendia 490 quilos, eu tenho que vender 530 e tenho que vender 20% mais de animais, tenho que produzir comida para isso para poder fechar a conta, ou tenho que reduzir meu custo, se eu não fizer essa análise dentro do ano, lá no fim do ano eu vou estar chorando esse tanque. Vamos para os números. Fazenda de ciclo completo reprodutivo versus ciclo completo eficiente. Primeira coluna, a variação de 2019 a 2023, e aqui a variação anual em cada um desses anos. O que a gente pode notar? O sistema, com ótima prenhez média de 5 anos, não abaixo de 85%, taxa de desmame de 75%, tá? É esse sistema aqui. Ciclo completo eficiente, taxa de desmame de 68%, mas o que é a grande diferença? Taxa de abate ou desfrute. Quanto por cento do meu estoque eu vendo? E isso é determinado por o quê? Por GMD, que é determinado por quê? Percentual de pastagem que eu tenho no sistema. Receita da Coca-Cola para vocês. Sistema de ciclo completo. Não é interessante ter menos que 30% de pastagem de inverno. Sistema de recria e engorda, no mínimo 60% de pastagens, até quanto mais de 60% vai ter, mais próximo do desfrute de 90% a 100% pode se ter. Aí tem que se calcular os custos, ser eficiente no sistema de recria e engorda na parte da compra, para aí sim colher o resultado. Então, nem sempre ser eficiente reprodutivamente, se eu não tenho como desovar essa minha produção no momento de ciclo de baixa com bom peso, eu não colho o mesmo resultado. Essa fazenda, nos 5 anos, reduziu cerca de 97% ao ano, de 2019 a 2023, o resultado que sobrou no bolso, enquanto a mesma fazenda, uma outra fazenda, mas com o mesmo sistema, 20% teve de crescimento do seu resultado e cerca de 5% ao ano. Resultado médio nesses 5 anos, 470, sem entrar renda agrícola, só renda pecuária, R$470 por hectare. O que essa tabela quer mostrar? Que na pecuária tem alguns indicadores que são essência. Nessa tabela tem um monte de indicadores, mas os caras são meio louquinhos, eles só lidar com o número, parece cara da bolsa de valores. Mas em resumo, o que a gente pode ver? Carga animal desse sistema que teve um decréscimo no resultado,
4%, enquanto esse 36%. Ah, mas nem sempre até aumento de carga vai ter bom. Tá, mas esse aumento de carga se refletir em aumento no ganho diário? Opa, aqui, além de baixar a carga, esse sistema baixou em 50% o GMD. E esse aumentou em 30%. Carga animal versus GMD, desde que o custo por quilo produzido seja razoável, são indicadores fundamentais e essa produção seja colhida num sistema de ciclo completo, no mínimo 35% dos quilos que tu produz, tu colha, pode ter certeza que tu vai ter resultado constante e duradouro. Mudou. A tabela parece a mesma, só que antes era o sistema de ciclo completo, agora é recria engorda. Experiência dentro da família. Recria engorda extensiva versus recria engorda semi-intensiva. Voltando ao que o Pablo falou, a metodologia da PRM surgiu dentro da família, porque meus tios, baseado no meu avô, quando foi para a Argentina, por exemplo, vou dar uma frase para resumir o perfil da nossa família. Meu avô foi para a Argentina, junto com outras famílias, e o avô dizia: eu não vou ter uma lavoura de arroz muito tecnológica, isso província de Corrientes, Alvear, beira da Ruta 14, ali, que liga ao Chile, liga Buenos Aires ao Chile. Rota do Mercosul. Minha lavoura de arroz vai ter um custo de 180 por quadro, independente do que faça, vai ser. Então, o perfil conservador, nós entramos para quê? Para mostrar que dá para ser conservador, mas tem tecnologias que caíram de madura da gente utilizar. E foram essas tecnologias que nós estamos testando aos poucos, ganhando confiança, e hoje a gente tem autonomia para tomar algumas decisões dentro da empresa. Mas nisso, por isso que eu estou explicando quais são os tabelas. Isso aí não, Pedro, vamos deixar um sistema extensivo, que é a forma que a gente gosta de fazer, e vamos comparar com o que tu está propondo, numa outra fazenda. Beleza, vamos ver o jogo. E aí, a gente pode ver que essa fazenda de recria e engorda extensiva, o resultado diminuiu 64% nos mesmos 5 anos. Enquanto o sistema de recria e engorda semi-intensiva, o que é a semi-intensiva? 70% de pastagem no sistema, 6% anual, 6% perene e o restante inverno, aveia e verão, aveia e semente. Não tem confinamento. E suplementação em 100% das categorias. Suplementação desde quem chega e até quem sai, que era a grande diferença. A gente tinha um sistema de suplementar com farelo de arroz só o gado que ia sair nos próximos 60 dias. E a gente disse não, porque daí a gente começou com muitos exemplos. Proteica energética. Bom, eu dar um proteico energético na primavera-verão me representou o quê? 40 quilos mais do suplemento, 40 quilos mais em maio. Esses 40 quilos mais me representou o quê? Eu poder vender num pico de preço. As novilhas, que eu suplemento com proteico energético, um sistema de ciclo completo, daí, me permitiu que elas peguem menos dias de pastagem. Ao pegar menos dias de pastagem, eu posso deixar os terneiros machos mais tempo na pastagem. E esses terneiros machos mais tempo na pastagem vão ser os novilhos que eu vou vender no pico de preço. Sistema, não tecnologia de forma isolada. Vamos para carga e GND. Carga baixou 4% na recria extensiva, recria engorda, enquanto esse sistema aumentou 36%. Tá, mas aumentou carga e o GND como ficou? Baixou 49% o GND desse sistema, enquanto o outro aumentou 30%. Carga animal versus GMD com desfrute. Forma de sucesso. A mesma recria engorda extensiva, os resultados detalhados ao longo dos anos, para não ver que o Pedro está conversando fiado só. Aqui, custo cabeça mês, cada cor é 1 ano, e a laranja é top rentáveis Integra, que a gente usa como base os dados da Integra para comparar com os nossos clientes. Então, cada coluninha é 1 ano, custo por cabeça mês. Por que nesse ano 2023 aumentou o custo? Opa! A mosquinha de intensivar pegou, começou a ver os resultados. Para você ter noção, o sistema de recria engorda faz 8 anos que a gente opera, o de ciclo completo faz 15. Né? Então, e a gente tem resultado desses 15 anos. Então, o que é saudável hoje a gente pode ver dentro da família? Não se fecha para a novidade, mas primeiro espera ter uma série de resultados para confirmar e fazer uma mudança. Então, se um dia voltar aqui
daqui 5 anos, talvez, esse sistema de recria em guarda extensiva possa estar muito parecido com a recria em guarda intensiva, porque hoje já é uma consolidação dentro da empresa familiar que a recria em guarda intensiva, ao longo do tempo, mantém resultados constantes. Mão de obra cabeça mês, nutrição cabeça mês, que eu falei no último ano, custo de sanidade. E aqui, ó, o que a gente quer evitar? Lucro por quilo. Uma menor oscilação desse lucro por quilo. Resultado da operação primária. O ano que deu lucro por quilo negativo, o resultado foi negativo. A recria engorda extensiva. Produtividade. Olha lá a produtividade. Olha o GMD. 217, barrinha vermelha. Desfrute, 24%. Tempestade perfeita, né? Carga animal baixa, GMD baixo, desfrute baixo. E a semi-intensiva. O objetivo, depois eu posso disponibilizar esse material, vocês vão cuidar, mas o objetivo dessas 4 lâminas é mostrar o quê? Padronização de resultado, constância de resultado. Esse é o objetivo. Fixem nisso. Vê que uma outra pergunta é: mas suplementar não se paga? Depois que tu estabilizou os custos, 5 anos de suplementação, olha a oscilação que tem num sistema em equilíbrio. O custo oscila muito pouco, porque também, antes que os fertilizantes subiram, nós lançamos mão de fertilizantes mais baratos. Agronomicamente é mais adequado? Não, mas financeiramente sim. Custo por quilo produzido. Olha o lucro por quilo que tinha dado negativo lá no recria em guarda extensiva. Aqui deu 69 centavos. Então, mesmo no ano que outros perderam, esse sistema ganhou. E o resultado? Olha lá, 375 pior ano. Mas teve resultados crescentes, sendo 2022 o pico de resultado. GMD, o ano que teve o melhor GMD, melhor resultado, porque os custos estão muito ajustados, por isso é um sistema em equilíbrio. Mortalidade, nesse ano teve uma mortalidade mais alta, teve um gato que morreu, se chumbou bala, deixou no potreiro das casas. Isso é importante dizer, não quer dizer que fazenda eficiente não erra, pelo contrário, fazenda eficiente e que tem resultado tem problema. Voltando lá na primeira lâmina, é a forma de lidar com os problemas. Faz uma temporal, tu resolve e segue para frente. E quando eu tive a conversa com o capataz sobre isso, ele disse: mas o senhor vai mandar embora e tal? Cara, segue o baile, tu não te deu conta. Mas isso o pessoal não faz. Só agora a gente sabe, gato quando chega com fome não bota nesse potreiro. Tem muito mil, beleza? Nunca mais aconteceu. E aí tu ganha, cara. O cara veio para ti e hoje ele tem que trabalhar onde for, tá dentro. Isso é cultura. Taxa de desfrute, ó, a menor foi 38%. Carga animal. E o ciclo completo eficiente, com a mesma ideia, não vamos deter os números, mas deter na constância. Ver que custo fixo, também um ponto a dizer, essas duas fazendas têm um custo fixo muito bem controlado. Eles têm perfil de investir quando vale a pena, mas são muito bons de investir certo, investir onde dá retorno, não inchar muito os custos fixos. Mão de obra, com baixa rotatividade, quase não oscila, até se conseguiu baixar agora em 2023. Um ponto importante dessa propriedade: cultura, governança, relação. Essa fazenda, ela tem ciclo completo, e se planta arroz em 10% da área e se arrenda para soja em outros 10%. Nessa transição, em 2008, quando começamos, que não se acreditava que a gente plantava a pastagem depois que terminava de colher o arroz. Aí ia plantar em maio. Aí, bom, uso eficiente da tecnologia. Pastagem. Quanto mais dias eu usar, menor é o meu custo por diária. Então, se eu consigo fazer uma pastagem, secar uma pastagem em fim de fevereiro, para usar ela em maio, fora a questão da oportunidade de eu poder vender gado gordo em junho e julho, que são bons preços, eu tenho 180 dias de uso de uma pastagem contra 150. Então, eu estou falando de sair do custo de R$ 4,50 por cabeça dia só de uso da pastagem para R$ 2,20.
maior eficiência no uso da tecnologia. Mas no início, por não conhecer, não é por teimosia, se decidiu que a pecuária ia prejudicar a operação da lavoura. Então o PEDA transforma a pecuária. E aí a gente vai mostrar que vai se pagar isso aí. Aí então se começou a fazer a pastagem no momento certo, e aí, por consequência, se vendeu mais animais, aumentou o GMT e o resultado foi maior. Começa a entrar mais gente para trabalhar, entra um primo nosso, e ele me ajuda na questão de Pedro, não tem que ter esses dois tratores de disputar a pecuária. A lavoura vai te ajudar, porque na outra fazenda a lavoura ajuda. Ah, mas eu já tinha desistido porque eu achei que não era capaz. Tu acha que é possível? Pode. Por isso que reduziu esse custo demográfico. Saíram 2 tratoristas. Hoje, a pecuária, a lavoura faz 100% do serviço da pecuária. Realmente tem uma integração lavoura-pecuária hoje. Antes não tinha. Isso foi o quê? A cultura da fazenda que mudou. Uma fazenda que tem 40 anos. Mas entrou novas cabeças e não ser novas, e isso é uma relação de sucessão, entra um filho de um tio, e aí daqui a pouco consegue dizer algo que os outros não diziam, e da forma que ele, e deu match. Aí andou bem a coisa. Custo por quilo produzido se detém na constância. Produtividade, ciclo completo e eficiente. GMD, taxa de mortalidade, bem embaixo. Taxa de desfrute. Carga animal. Aqui embaixo que eu já falei, que foi exemplo, só pontuar que comentei da pastagem, quanto a cultura é impressionante para o tipo de tecnologia que vai se usar. Quando se tem uma fazenda que é muito centralizada em uma pessoa, essa